Escreveu para o seu discípulo Timóteo, o capítulo 1 de Timóteo, e nós vamos ler o versículo 7, segunda carta que Paulo escreveu para Timóteo, seu filho na fé, capítulo 1, nós vamos ler o versículo 7. Diz assim a palavra do Senhor: porque Deus não nos deu um espírito de medo, mas de poder, de amor e de moderação. Vamos ler novamente? Porque Deus não nos deu um espírito de medo, mas de poder, de amor e de moderação. Amém? Pode ter na tua Bíblia também, pode ter aí na tua versão, covardia. Então hoje eu quero falar sobre esse tema, como vencer o espírito do medo. A gente vê que Paulo escreveu isso aqui para Timóteo. Por quê? Porque Timóteo estava assumindo uma igreja, ele era muito novo. Timóteo estava começando o ministério dele, e Paulo sabia de tanta coisa que ele poderia enfrentar, e Paulo recomenda a Timóteo para que ele reavive o dom, mas para que ele também não tenha medo. E o que a gente mais vê nos nossos dias de hoje são pessoas com medo, pessoas retrocedendo, pessoas recuando. E a instrução de Paulo para Timóteo é para que ele Paulo está lembrando Timóteo, dizendo para ele: Deus não te deu um espírito de medo. Timóteo, meu filho, você não tem um espírito de medo. Pelo contrário, Ele te deu um espírito de poder. Quantos podem dar glória a Deus por essa palavra? Então eu quero já começar a lembrar você que Deus não te deu um espírito de medo. Deus te deu um espírito de poder. E você sabe que o medo, ele tem ele é capaz, esse poder, ele é capaz de paralisar. Foi o que aconteceu com Elias. A gente aprendeu isso aqui domingo. Como que o medo faz com que uma pessoa se esconda, uma pessoa fuja. O medo tem esse poder de fazer uma pessoa fugir, se esconder, não é? Se defender de algo. O medo ele é muito danoso na vida das pessoas, especialmente também na vida dos crentes. Então nessa noite eu já começo a declarar que todo espírito do medo, tudo aquilo que tem causado um medo na tua vida, na tua família, você vai vencer, você vai conseguir vencer nessa noite. Deus trouxe essa palavra para você, porque você não será vencido pelo medo. Pelo contrário, nessa noite Deus vai te instruir pela palavra, para que você possa vencer o medo que talvez queira se instalar na tua vida. Quantos creem? E uma das coisas que faz com que a gente vença o medo, eu quero dar essas instruções para você nessa noite. Uma das coisas que Deus nos orienta é a fé. Irmãos, a fé, ela tem essa capacidade de nos ajudar a vencer o medo. E eu quero que você leia comigo em 1 João, primeira carta de João, capítulo 5 e o versículo 4. Primeira carta de João, você está em Timóteo, é só seguir um pouco mais para frente. Capítulo 5, nós vamos ler o versículo 4. Eu quero deixar para você essa primeira instrução para que você vença o medo. Primeira carta de João, capítulo 5, versículo 4, diz assim: porque todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Então uma das maneiras de você vencer o medo, esse espírito de medo, de você às vezes ficar com receio de avançar, de tudo que está acontecendo no nosso mundo, é a fé.
A palavra de Deus nos diz que a fé, a nossa fé, a minha fé, ela vence o mundo. E nós, irmãos, nós não vivemos pelo que nós vemos, nós não vivemos pelos noticiários. O crente, segundo a palavra de Deus, ele vive pela fé. Nós não andamos por vista, nós andamos por fé. É assim que você vai conseguir vencer o medo, vencer o mundo. A fé, ela tem esse poder de te dar a vitória em cima de qualquer coisa, inclusive em cima do medo. Quando você tem fé, que é essa confiança em Deus, quando você deposita essa confiança em Deus, o mundo, ele não vai te vencer. O mundo não vai te causar medo, porque a fé, ela é um elemento essencial para que eu e você consiga vencer esse espírito do medo que tem se instalado em tantos lugares, em tantas pessoas, em tantas famílias. Quantos têm fé aqui? A tua fé, a fé que você professa em Deus, a fé que você publica para o mundo. A palavra de Deus nos diz que todo aquele que é nascido de Deus, ele vence o mundo. E a vitória, esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Então deixa eu dizer uma coisa para você. Para que tua fé funcione, você precisa continuar alimentando ela. Você precisa continuar, sabe, nutrindo a tua fé. E a palavra de Deus, ela nos orienta como é que você adquire fé. A fé, segundo Romanos 10:17, vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Eu estou me sentindo, estou com a fé tão pequena, pastor, estou com a fé tão pouca. Então eu quero instruir você nessa noite, para que você continue, sabe, mergulhando na palavra de Deus, para que você continue meditando na palavra de Deus, porque quando você medita na palavra de Deus de dia e de noite, você vai vencer o espírito do medo, você vai vencer o mundo, você não vai andar por aí apavorado. É por isso que Paulo diz para Timóteo que Deus não nos deu o espírito de medo, mas nos deu o espírito de poder. O que habita dentro de você é maior do que aquilo que está no mundo. A Bíblia diz que maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. E quem que habita dentro de nós? O Espírito Santo da promessa que te selou. Dentro de você não tem um espírito de covardia, de medo. Dentro de você há um espírito de poder, e o nome desse espírito é o Espírito Santo de Deus. É Ele que te capacita, é Ele que te gera essa fé dentro de você. Ainda no livro de João, na primeira carta de João, quero que você volte um pouco para o capítulo 4. O capítulo 4, nós vamos ler o versículo 18. Então, a primeira instrução que eu dei para você vencer o espírito do medo, é a fé. Você precisa usar ela. 1 João 4, 18 diz assim: no amor não existe medo. Antes, o perfeito amor lança fora o medo. Ora, o medo produz tormento. Logo, aquele que tem medo não é aperfeiçoado no amor. Vou ler novamente para fixar em teu coração. No amor não existe medo. Antes, o perfeito amor lança fora todo medo. Ora, o medo produz tormento. Logo, aquele que tem medo não é aperfeiçoado no amor. A segunda instrução que eu quero deixar para você, para que você vença o espírito do medo, está nesse versículo, que é o amor. Quando nós somos cheios desse amor de Deus, quando nós estamos, sabe, inundados pelo amor de Deus,
esse amor, ele vai repelir o medo que há em você. O amor de Deus, ele tem o poder de expulsar, de lançar fora todo medo, todo tipo de, sabe, irmãos, todo tipo de pânico. Por que o medo precisa sair das nossas vidas? Porque o medo, ele tem a capacidade de produzir tormento. A pessoa que anda com medo, ela é uma pessoa atormentada, ela não tem paz. Ela não, irmãos, uma pessoa que vive com medo, com espírito de medo, ela vive em tormento diário. Ela não cresce, ela não é aperfeiçoada. Mas a palavra de Deus diz que o amor de Deus lança fora todo medo. Quem crê? A Bíblia diz, amados, que Deus é amor. Quem é o amor? O que é o amor? Deus é o amor. E quando Deus, ele habita em nós, quando você está cheio de Deus, quando você está vivendo em intensidade na comunhão com Deus, quando você está nessa intimidade com esse amor, não há medo dentro de você que possa ficar, não há medo que suporte o amor de Deus. Romanos capítulo 8, você pode ver que Paulo, ele diz naquele capítulo, eu vou só citar para você, que nada pode nos separar do amor de Deus, nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem um presente, nem um porvir, nem profundidade, nem altura, nada poderá nos separar do amor de Deus. Deixa eu dizer uma coisa para você: você está no amor de Deus, e esse amor, ele tem esse poder de lançar fora todo o medo, amém? Então se aperfeiçoe no amor, se aperfeiçoe no amor, porque o amor não existe medo. Não há medo no amor, não existe medo. Quando esse amor de Deus transborda em nós, o medo, ele é lançado fora, ele é repelido de nossas vidas. Quero ler com você também o Salmos 91, muito conhecido, você já deve saber até de qual é esse salmo. Salmos 91, nós vamos ler aí o versículo 1 e o versículo 2 de Salmos, que você tanto já conhece. Salmos de número 91, aberto em muitas casas, né? Eles deixam aberto nesse salmo. Mas eu quero tirar para você uma terceira instrução para que você vença o espírito do medo. Salmos 91 diz assim: o que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, dirá do Senhor. Ele pode dizer, a pessoa que descansa, que está no esconderijo do Altíssimo, ele pode dizer do Senhor: Ele é meu refúgio, o meu baluarte, meu Deus, em quem confio. A confiança em Deus, amados, é uma outra instrução importantíssima para que você vença o espírito do medo. O que é a confiança? A confiança é você crer em Deus, é você ter a certeza de que toda a palavra de Deus é para a tua vida. Quando você confia em alguém, você não anda com dúvida, não há dúvida na confiança, não há dúvida não há medo quando você confia. E eu quero deixar para vocês alguns versículos que eu separei aqui para ler para vocês. Vocês não vão ler comigo aí, mas eu vou citar para vocês, porque a Bíblia, ela está cheia de versículos. Aliás, na Bíblia tem 365 versículos com o título Não Temas, que contém a palavra não temas. Deus está sempre dizendo para nós: não temas. Se Deus está nos instruindo para não ter medo, irmãos, é porque nós temos que confiar no Senhor. Amém? Quantos confiam no Senhor aqui? E quando nós confiamos no Senhor, quando você confia no Senhor, quando eu confio no Senhor, o medo, ele não vai nos vencer. O medo, ele não pode permanecer aonde há confiança no Senhor.
Isaías 41, versículo 10 diz assim: por isso não tenha medo, pois eu estou com você. Não tenha medo, pois eu sou o teu Deus. Eu te fortalecerei, eu te ajudarei, eu o seguirei com a minha mão direita e vitoriosas. Quanto pode dar um glória a Deus? Hebreus capítulo 13, versículo 6 diz assim: podemos dizer com confiança: o Senhor é o meu ajudador, não terei medo. O que podem me fazer os homens? Quando você confia no Senhor, quando a tua confiança está no Senhor, Ele se torna o teu ajudador, Ele se torna aquele que vai te defender. Amém? E o salmista pergunta: o que me podem fazer os homens? Salmo 55, versículo 22 diz assim: entregue suas preocupações ao Senhor, e Ele te sustentará, e jamais permitirá que o justo venha a cair. Quantos confiam no Senhor nessa noite? Lamentações capítulo 3, versículo 57: tu te aproximaste quando a ti clamei, e me disseste: não tenha medo. Vou ler novamente: tu te aproximaste quando a ti clamei, e me disseste: não tenha medo. Salmos capítulo 27, um salmo que eu amo demais. Versículo 1 diz assim: o Senhor é a minha luz e a minha salvação, de quem terei medo? O Senhor é a força da minha vida, de quem me recearei. Salmos de número 112, versículos 6 e 7 diz assim: o justo jamais será abalado, para sempre será lembrado, não terá medo das más notícias, pois o seu coração está firme, confiando no Senhor. Quando nós confiamos no Senhor, nós não tememos as más notícias. Não importa o noticiário, não importa aquilo que chegou até a tua casa, não importa a informação. Quando nós confiamos no Senhor, nós não seremos abalados pelas más notícias. Quando nós confiamos no Senhor, o nosso coração, o teu coração permanece firme, inabalável. Romanos capítulo 8, versículo 15: pois vocês não receberam um espírito de escravidão para viverem novamente com medo, mas receberam o Espírito Santo, que os torna filhos por adoção, por meio do qual clamamos: Abba, Pai. Deus não te deu um espírito de medo, Deus não te deu um espírito de escravidão para você viver novamente com medo, apavorado. Deus te deu um espírito que te torna filho, pelo qual você pode clamar: Abba, Pai, confie nele. Deus te deu um espírito que te torna filho. Fale com ele nessa noite, amém? Gênesis capítulo 15, versículo 1: depois dessas coisas, o Senhor falou a Abraão numa visão: não tenha medo, Abraão, eu sou o teu escudo, e grande será a tua recompensa. A palavra de Deus para a gente sempre é: não temas, não tenha medo, Abraão, porque eu sou o teu escudo. Da mesma forma, Deus está dizendo para você: não tenha medo, porque eu sou o teu escudo, e eu irei recompensar a tua confiança em mim. Deuteronômio capítulo 31, versículo 8: o próprio Senhor irá à sua frente, estará com você, Ele nunca te deixará, Ele nunca te abandonará. Não tenha medo e não desanime.
Então deixa eu repetir para você, até entrar no teu coração: não tenha medo. Você não recebeu um espírito de medo, você não recebeu um espírito de escravidão. Não tenha medo, Ele está com você, Ele não te abandonará. Não desanime, não desanime. 2 Reis, capítulo 6, versículo de 15 a 17. Ah, meu Senhor, o que faremos? O profeta respondeu: não tenha medo, aqueles que estão conosco são mais numerosos do que eles. E Eliseu orou: Senhor, abre os olhos dele para que veja. Então o Senhor abriu os olhos do rapaz, que olhou e viu as colinas cheias de cavalos e carros de fogo ao redor de Eliseu. Talvez você, assim como Geazi, você está olhando e parece que as guerras são maiores do que, sabe, as tuas armas, do que quem está contigo. E Geazi, ele não conseguia ver. Então o profeta diz assim: não tenha medo, não tenha medo. A mesma palavra eu digo para você: não tenha medo. E ele orou e pediu para Deus: Senhor, abre os olhos para que ele veja. Da mesma forma eu oro nessa noite, eu começo a declarar: Deus irá abrir os olhos de você nessa noite, abrir os teus olhos espirituais, para que tu veja que maior é o exército do nosso Deus que está com você, do que o exército que está do outro lado do inimigo. Deus está conosco. Eu posso ouvir um glória a Deus? Deus está com você. Nós precisamos crer nisso. João capítulo 14, versículo 27. Jesus disse para os discípulos: deixo a paz com vocês, a minha paz eu dou a vocês. Eu não a dou como o mundo dá. Não se turbe o vosso coração e não tenham medo. O mundo não pode te dar paz, irmão. Ele não pode te dar paz porque ele não tem. Ninguém vai dar o que não tem. Jesus diz assim: eu deixo a minha paz para vocês. Eu dou a minha paz, mas eu não dou a paz como o mundo dá. Por quê? Porque a paz que vem de Deus é diferente da paz que vem do mundo. A paz, ela gera em você uma certeza, ela gera em você calma no teu coração. A paz que vem de Deus, ela lança fora todo medo. Quem crê nessa noite? Ezequiel capítulo 2, versículo 6. E você, filho do homem, não tenha medo dessa gente, nem das suas palavras. Não tenha medo, ainda que espinheiros o cerquem e você viva entre escorpiões. Não tenha medo do que disserem, nem fique apavorado com seus semblantes, porque são casa rebelde. Deus falando para Ezequiel: não tenha medo das palavras. Não tenha medo das palavras que vêm contra você. Não tenha medo do noticiário. Não tenha medo, ainda que você esteja cercado por escorpiões, ainda que você esteja cercado pela incredulidade. Não tenha medo, não fique apavorado, porque o Senhor, Ele sabe que o mundo ele é rebelde. Não tenha medo. Tem alguém aqui nessa noite que não tem medo? Tem alguém aqui que já está cheio de fé e de coragem? Joel capítulo 2, versículo 21. Não tenha medo, ó terra, regozije-se e alegre-se, porque o Senhor tem feito grandes coisas. Amém? Não tenha medo. Agora é para toda a terra. E além do profeta dar instrução para que nós não tenhamos medo, ele ainda dá uma segunda instrução: regozije-se, alegre, se alegre. Por quê? Porque o Senhor tem feito grandes coisas. O Senhor tem feito grandes coisas. Confie no Senhor nessa noite. Confie naquele que está com você. Confie nele. Eu quero deixar as últimas instruções para a gente ir para o final. Filipenses capítulo 4. Essa eu quero que você leia comigo. Filipenses capítulo 4, versículo 7. Nós vamos ler a partir do 6.
até o versículo 8. Filipenses capítulo 4, versículo de 6 a 8, diz assim: não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, seja conhecida diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graça, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Eu quero deixar mais duas instruções para você nesses versículos. A quarta instrução é a oração. Você quer vencer o medo? Você quer vencer o pavor? Porque tem vários níveis de medo, não importa qual nível de medo que você esteja. É claro que tem medo que gera algumas síndromes, mas tem aquele medo que você tem de avançar, de não ter mais esperança no futuro. Então, tem aquele medo que gera em você uma ansiedade, e a palavra de Deus nos diz que você vence a ansiedade, você vence o medo quando você coloca tudo diante de Deus. Quem está entendendo, dê um glória a Deus, amados. Quando você está passando por algum pânico, algum medo, você deve orar. É uma instrução bíblica. Você deve colocar diante de Deus. E quando você faz isso, a Bíblia diz que a paz de Deus não é a do mundo, é a paz de Deus que não se compara com nada na terra, que excede tudo aquilo que você consegue entender. Essa paz, ela vai guardar o teu coração e guardar a tua mente. Mas a paz de Deus só vai guardar o teu coração e a tua mente se você orar. Se você orar. Quando nós oramos, irmãos, o medo ele vai embora, é incrível. Quando você ora, quando você coloca as tuas preocupações e ansiedade, que é natural do ser humano, diante de Deus, a paz de Deus invade o teu coração. E aquela preocupação, aquele medo exagerado, vai dar lugar à paz de Deus, que excede todo entendimento, e vai guardar a tua mente. Mas Paulo nos dá uma outra instrução. E a outra instrução que Paulo nos dá é sobre o que nós devemos ocupar a nossa mente, com o que nós devemos ocupar a nossa mente. E Paulo diz: irmãos, finalmente, tudo que é respeitável, justo, puro, amável, de boa fama, louvor, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Então, muitas pessoas, elas estão com medo, tem esse espírito de medo, não conseguem vencer, porque continuamente alimenta o seu pensamento com aquilo que não é justo, com aquilo que não é puro, com aquilo que não é amável. E quando nós alimentamos nosso pensamento, ocupamos nosso pensamento com coisas que geram mais medo em nós, o espírito do medo ele consegue entrar em nossos corações. Mas quando a nossa mente é ocupada por aquilo que é verdadeiro, o que você tem ouvido, o que você tem visto, o que você ouve todos os dias, isso vai fazer toda a diferença no teu coração. Você quer ter uma mente blindada, uma mente forte? Medite todos os dias na palavra do Senhor. Ocupe a tua mente com a palavra do Senhor. Quando você medita na palavra do Senhor todos os dias, a Bíblia diz que você consegue ter uma mente inabalável. Você não vai se abalar por qualquer coisa. O medo não será parte da tua mente. Esse sentimento, ele não vai mais te sufocar, porque a tua mente está ocupada com aquilo que é amável, com aquilo que é justo, com aquilo que tem virtude, com louvor. Quando nós ocupamos a nossa mente, como nós fazemos assim, amadas, você pode ter certeza que você vai vencer. Você vai vencer. Por quê? Porque uma mente cheia da palavra de Deus é uma mente cheia de fé, é um coração cheio de fé. É o que nos faz vencer. Eu não sei como é que você está,
Você que está nos assistindo também, eu não sei como é que você está. Eu não sei se esse espírito do medo tem entrado no teu lar, tem entrado na tua casa, tem entrado no teu coração. Eu não sei, mas de uma coisa eu sei: Deus, Ele é poderoso. Deus, Ele te deu instruções hoje para que você pudesse vencer, para que você pudesse sair daqui vitorioso, porque Deus não te deu um espírito de covardia nem de medo. Você pode ficar em pé no seu lugar nessa noite? Eu quero ministrar sobre a tua vida, sobre o teu coração. E eu quero declarar para você nessa noite que você vai vencer todo o espírito de medo, porque maior é o que está conosco. Quem crê? Eu começo a declarar que Deus vai abrir a tua visão. Pastor, eu não estou conseguindo ver. Talvez porque você esteja com a visão ainda fechada. Mas nessa noite nós vamos orar. E se tem pessoas que creem aqui, se você crê aí na sua casa, comece agora também a orar aí no teu lar. Comece agora a orar aí no teu lar. Espírito Santo de poder, Espírito Santo de amor, Espírito Santo, nessa noite, abre os nossos olhos espirituais. Abre os olhos espirituais do teu povo e da tua igreja, para que eles vejam, para que eles consigam enxergar que maior é aqueles que estão conosco do que aqueles que estão com o inimigo. Abre os olhos agora espiritual da tua igreja, Pai, em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus, derrama agora do teu amor. Aonde tem um coração amedrontado, eu repreendo agora todo espírito do medo, porque o medo, ele é um espírito, irmãos. E a Bíblia diz que o amor lança fora o medo. E a Bíblia diz que Deus é amor, em nome do Senhor Jesus. Romanos 5,5 diz que o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo. Em nome do Senhor Jesus agora, Deus está derramando em teu coração. Deus está derramando em teu coração o Espírito de amor. Em nome do Senhor Jesus. Em nome de Jesus. O amor agora está lançando todo medo fora. Cria. O amor está lançando todo medo, todo medo, todo medo. Sai agora. Todo espírito de medo, expulsa agora, amor. Expulsa agora pela tua palavra, pelo Espírito Santo. Vem gerando agora fé no coração do teu povo, Pai. Gera agora em nossos corações fé pela tua palavra. Derrama do teu amor. Abre os nossos olhos espirituais, para que nós aprendamos a confiar em Ti. Nós declaramos agora confiança em Ti. Confiamos em Ti. Tu é o nosso escudo, Tu é a nossa força, Tu é a nossa fortaleza, Tu é a nossa salvação e a nossa luz. Não teremos medo, não nos recearemos. Sustenta agora aqueles que estão apavorados, porque Tu é a nossa força. Fortalece os fracos agora, em nome do Senhor Jesus. Nós oramos porque a Tua palavra nos instrui que a oração vence a ansiedade. A Tua palavra nos instrui que a oração traz a paz em nossos corações. E nós declaramos em nome de Jesus, por meio da petição e por meio da oração, nós lançamos agora toda ansiedade, nós lançamos agora toda a preocupação no Teu altar, nós lançamos diante de Ti. Traga paz agora, traga paz agora, em nome do Senhor Jesus. Todo espírito angustiado, traga paz agora, Pai. Nós queremos nessa noite ocupar a nossa mente todos os dias, não somente hoje, com Teu Espírito Santo, com a Tua palavra, com aquilo que é bom, com aquilo que é amável, com aquilo que é justo. Eu declaro que será isso que vai ocupar o teu pensamento.
pensamento